Miraci Barreto, Cléo e Matheus Ferreira. Oi. Não, a nossa Cléo Pinheiro aí do Centro, Cavaleiros, né? Como é o nome do centro? Esperança e Consolações. Casa de Oração, Esperança e Consolações, São Caetano, né? Boa Vista de São Caetano. Boa Vista de São Caetano. Fiz uma palestra lá, estava nas inaugurações, próximo da inauguração. Tinha recentemente inaugurado, não é? Foi. Eu, Cléo e um amigo que trouxe vários. Um amigo sozinho, sob alcoolismo, nunca esqueço. Quando ele entrou, na prece de Cléo, ele dormiu. Eu digo, pelo menos ele não dormiu na minha palestra. Ele já dormiu logo na prece. Ele estava álcool puro, dormiu a palestra inteira e deixou os amigos dele no Centro Espírita de Cléo e alguns foi pro Raio de Luz. Nunca esqueço. Pois é. 16 anos. Tem anos isso. Uma pessoa na palestra... Diga. Em outubro completa 16 anos. Quantos anos? 16. Estão ouvindo bem Cléo aí, vocês? Ferreira está ouvindo bem Cléo? Estamos. Está ouvindo, seu Ferreira? Ouvindo bem. Meu amigo. Saúde, aqui da Fazenda Vila. E o filho está aqui na... Tá ruim. Mas vamos lá. Manda pro zap depois em particular. O zap, o grupo que eu passo para ele. Vou lá. Eu não vou fazer a prece, vou pedir a Cléo para fazer a prece, porque eu tenho que ficar anexando, permitindo as pessoas. Deixa eu desligar aqui o microfone do Ferreira, que está dando retorno. Então vou pedir a Cléo mais uma vez, dando boas-vindas a Cléo, em nome do Raio de Luz, agradecido. Ela vai fazer hoje a questão 105, 106 e 107. Se não der tempo, a gente continua aqui. Ela já está bem ciente como é o nosso procedimento. A gente analisa, estuda sem pressa. E ao final, aos 15 minutos finais, ela vai discorrer o tema dela. E aos 15 minutos para finais, eu entro para ler as perguntas. Aqui não é o YouTube, não. Eu entro para dizer a vocês para fazerem as perguntas, né? Então eu vou pedir a Cléo fazer a prece e vou desligar meu microfone. Doce amado Jesus, aqui estamos, meu Senhor, reunidos em Teu nome nesse grupo de estudo, agradecendo a oportunidade para estudarmos a obra ditada pelos Espíritos iluminados, o Livro dos Espíritos. Rogamos ao meu guia e ao guia espiritual desta casa que nos auxiliem e que possamos fazer o melhor que tivermos ao nosso alcance. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como soubermos perdoar quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois bem. Com a palavra, boa noite, Tereza. Questão, você está procurando aí, é 105. Né? A gente está estudando as classes dos espíritos. Cléo, eu parei na 104. Cléo vai dar continuidade. Então, ela com a palavra. Pois é, meus amigos. Vocês já me conhecem, já foi dito meu nome, é a casa de oração que eu trabalho. E vou ficar com vocês até 8h42, 45 mais ou menos, porque tenho que ir correndo para fazer o encerramento da doutrinária lá de nossa casa de oração, porque hoje
dia de vibração pelos nossos irmãos enfermos, tá bom? Então, na hora que eu der minha escapulida, você já sabe. É que eu vou continuar trabalhando no outro centro, tá? Então, Cleo, Cleo, desculpa, Oi. então eu vou só corrigir o que eu falei, que eu me esqueci, você tinha me avisado disso. Então, quando o Cleo Oi. sair, 20 minutos antes, a gente analisa o que Cleo trouxe pra gente. Porque graças à tecnologia nós podemos fazer, né, essas emendas, né? Pois bem, meus amigos, vamos lá na Livro dos Espíritos, sem mais delongas para não perder tempo. A questão 105, eu estou lendo ali no computador que as letras ficam maiores e a gente, quando fica piu-piu, sabe como é, né? Tem que estar lendo com letra bem grande. Bem, a 7ª classe é os espíritos neutros. Bem, gente, os espíritos neutros são nem bastante bons para fazer o bem e não são nem bastante maus para fazer o mal. Pendem tanto para um como para o outro e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas do mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. Fazendo essa leitura, me veio à cabeça jogar aí para vocês uma pergunta, um questionamento que não precisa responder agora, no final vocês respondem a Mário Sérgio. Os espíritos, uma pergunta que eu formulei, viu, gente? Os espíritos neutros, quando encarnados, podem ser aqueles indivíduos cuja personalidade é neutra também, ou seja, aqueles espíritos assim, tô nem aí, o bom vivant, porque eles tanto faz, eles estão em cima do muro, tanto faz o bem ou faz o mal. É aqueles espíritos que ficam em cima do muro, nem bem na terra, nem bem no céu, tá? Bem, eles se apegam às coisas do mundo e cujas grosseiras alegrias sentem saudades. São aqueles espíritos mais apegados às coisas da matéria, às coisas da vida mundana. Na vida mundana. E como nós, como seres encarnados, estamos lidando diariamente com todo tipo de espíritos, encarnados ou desencarnados, eu deduzi nessa pergunta que eu fiz que devem ser aquelas pessoas, né, que têm uma personalidade que são neutra. Tá nem aí. O que der, o que vier, o que vai acontecer, eles são tranquilos, né? Não fazem nem bem e nem mal. A questão 106 pertence à 6ª classe. Esse realmente me chamou bastante atenção. Espíritos batedores e perturbadores. Estes espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem, que são o quê? Terceira ordem, gente, são os espíritos imperfeitos, tá? Então, podem caber em todas as classes, inclusive a de terceira ordem, que são a ordem que todos nós pertencemos, por enquanto. Eles manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimentos e desligamentos anormal de corpos sólidos, agitação no ar, etc. E nós já sabemos em estudos que os fenômenos de efeito físico, né, são realizados por espíritos dessa faixa aí. Os espíritos, né, que são o quê? Batedores e perturbadores.
são eles que colaboram, né, eficazmente no fenômeno de efeitos físicos, umas pancadas. Afiguram-se mais do que outros, presos à matéria. Parecem ser agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo. Daqui a pouco eu explico uma coisa sobre isso. Quer atuem sobre o ar, a água, o fogo e os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Eu estava lendo um livro meu, Manuel Filomeno de Miranda, onde ele diz, essa semana, ele disse no livro, que, por exemplo, os fenômenos que Jesus, o milagre que Jesus operou sobre a tempestade, quando ele acalmou a tempestade, foi um fenômeno de efeito físico. Tá? Um fenômeno de efeito físico. Quando Moisés, por exemplo, batia o cajado que transformava uma serpente, ou quando ele, aquele fenômeno da passagem do Mar Vermelho, fenômeno de efeito físico. Então, gente, no livro que eu li, diz o seguinte, que esses fenômenos, eles não são executados por espíritos superiores. E os espíritos superiores utilizam esses espíritos perturbadores, batedores, para realizar os fenômenos de efeito físicos. Então, na hora que Jesus acalmou a tempestade, ele mentalmente convocou esses espíritos, que no livro que eu li, eles chamam de os elementares. Os elementares, para que exerçam essa função. Seja no ar, na água, no fogo e corpos duros. Ele me fez lembrar a questão das placas tectônicas nos fenômenos que estão acontecendo na natureza, que eu entendi que são os fenômenos provocados, né, por esses espíritos que têm acesso aos corpos duros nas entranhas da Terra. E aqui ele está dizendo assim, reconhece-se que esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física, quando denotam caráter intencional e inteligente. Tá? E mais adiante, ele diz assim, todos os espíritos, melhor dizendo, podem produzir esses fenômenos. Mas os de ordem elevada os deixam de ordinário com atribuições dos subalternos. Tá? Mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas inteligentes, quando julgam úteis a manifestação desses. Tá? Desse gênero, lançam mão desses últimos como seus auxiliares. Então, os espíritos que conhecem a lei do progresso, a lei de destruição, sabem da necessidade que o planeta precisa passar por todos esses fenômenos que atualmente estão acontecendo. E observe que, além da pandemia, e nos países mais pobres, em outros países como o Haiti e outros, porque vem o quê? As tempestades, o tsunami, essas coisas que são resultados das placas tectônicas, quando elas se batem, né, e transformam nessas tragédias imensas. Os espíritos sabem da necessidade do cumprimento da lei de destruição, e que para se destruir alguma coisa, alcançar o progresso,
você tem que passar por alguns arroxos, alguns apertos. Né? Ninguém constrói nada sem que antes aplane o terreno. Tem que se destruir para depois se construir sobre os destroços daquilo tudo que ficou ali. Que nós só vamos perceber os benefícios lá na frente. E passar naquele lugar e dizer, meu Deus, você se lembra daquele tempo, tal, que havia aqui, tal construção, tal edifício, tal isso, tal aquilo. E veio a tempestade, e veio o tsunami, e tirou e transformou numa outra coisa melhor. Porque se não tivesse destruído, não teria havido renovação. Entendeu? Então, os espíritos elevados, eles se utilizam desses espíritos para os auxiliarem. Ainda no livro de Manuel Filomeno de Miranda, ele ainda cita a cura do filho do... No nome do homem, meu Deus. Me faltou agora o nome. Ai, me esqueci o nome. Da capitão, mas bateu outro nome. Que não se sentiu digno de a visita de Jesus e foi até ele, né, para pedir que curasse o seu servo. E Jesus sentiu nele a sinceridade, o amor, a fraternidade. E quando ele chegou, antes de ele chegar ao quartel, à casa dele, não lembro bem, o seu servo já tinha sido curado. Então, Jesus mentalmente acionou esses espíritos subalternos para que fosse lá e curasse aquele elemento. E isso está escrito no livro de Manuel Filomeno de Miranda. Rumo ao mundo de regeneração. Tá? É um dos últimos capítulos desse livro. Tá? Então, gente, as pancadas, os ruídos são executados, são promovidos por esses espíritos que servem de quê? Servem como auxiliares dos espíritos. Aí eu estava pensando aqui, eu anotei aqui no papel. Esses espíritos podem estar manipulando os fenômenos físicos atualmente no Havaí e outros, promovendo a destruição do planeta. Pelo que eu tenho lido no livro, está existindo o quê? Existem os espíritos superiores do bem, que promovem o bem, e os espíritos superiores do mal, que são aqueles que estão sendo responsáveis pelo grupo de número que se denomina os justiceiros, que estão enviando o seu subalterno para colaborar com a destruição da população no planeta. Bem, não sei se me fiz entender. Estou tentando. Eu estou tentando, gente. Os espíritos de segunda ordem pertencem aos bons espíritos. E na questão 107, nós vamos encontrar os caracteres gerais. Quais são os caracteres gerais da segunda ordem pertencente aos bons espíritos? A predominância do espírito sobre a matéria. Bem, nós já sabemos que nós somos espíritos imortais e estamos lutando bravamente para dominar a matéria. Né? Não nos deixar levar pela materialidade. Nos reconhecendo como espíritos imortais que somos todos nós. Os espíritos bons têm a característica do desejo do bem. Ainda hoje eu recebi um vídeo de uma pessoa que mandou de uma criança onde ela estava chorando, me comoveu bastante, porque ela se comovia, ela ficava agoniada de ver tanta fome.
E ela queria sair pelo mundo para distribuir alimentos. E não é brasileira, é portuguesa. Entendeu? Então fica aquela pessoa, não, quando você crescer, você vai fazer isso, quando você crescer, você vai fazer. Ela, mas não posso, porque tem tanta gente passando fome, eu quero dar comida a essas pessoas. Aí ficou falando das pessoas de rua, os moradores de rua, que eles precisavam de uma casa e tal. Então, depois que eu ouvi o vídeo, eu digo, meu Deus, isso aí já são os espíritos bons que já estão reencarnando, já estão demonstrando a sua emotividade, o seu sentimento de fraternidade para com as pessoas no planeta. Tá? São os espíritos bons reencarnando. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação para o grau de adiantamento que haja alcançado. Às vezes, nós achamos, na nossa ignorância, que, por exemplo, os espíritos bons que estão trabalhando na nossa casa, que são os nossos mentores, que são espíritos bons, mas que eles, na nossa ignorância, achamos que eles sabem tudo, que eles podem responder tudo, que eles podem ter solução para tudo, e nos esquecemos que eles estão também aprendendo. E que todos eles que hoje, espiritualmente, dirigem a nossa casa, que nos dirigem, estão trabalhando para se tornar espíritos melhores. E terão que reencarnar para se melhorarem. E que nós, que hoje somos espíritos imperfeitos, se trabalharmos direitinho, se fizermos o nosso dever de casa direitinho, não tiver tanto babão, quem sabe não venhamos a nos tornar bons espíritos. Vamos torcer para isso, né? Esses bons espíritos, esses espíritos bons, uns têm a ciência, né? São aqueles espíritos que imputem as pessoas nas grandes descobertas, né? Intuem as pessoas a buscarem o melhor dentro da ciência, em benefício da humanidade. Normalmente foram médicos, foram biólogos, foram cientistas no passado, e que estão trabalhando como espírito, como invisível, né? Auxiliando a ciência, e quando encarnados, desenvolvendo a nova tecnologia dentro da ciência, né? Em benefício da humanidade. Outros, né? Estão ligados à sabedoria e à bondade. E quantos espíritos bons? Nós vamos citar, gente, eu não posso, nenhum de nós pode afirmar, mas pelos seus méritos, pelo seu trabalho, por tudo que tem desenvolvido, nós podemos citar como o espírito bom, Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier e tantos outros, né? Que eles conseguiram, esses espíritos, Eurípides Bassanufo, ainda Divaldo, né? Ainda está encarnado, Joana de Ângeles, digamos assim, Maria Teresa de Calcutá, uma série deles e tantos outros que nós não sabemos o nome, que trabalham no silêncio. Nós conhecemos os famosos, mas existem muitos espíritos bons espíritos, que trabalham no silêncio e que eles conseguem juntar, agregar a ciência, a sabedoria e a bondade. Por quê? Porque os mais adiantados reúnem, né, o saber, as qualidades morais. As qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializado, porque quando o espírito ele fica totalmente desmaterializado, não temos condição de
vê-lo, tá? Ele não se apresenta para os encarnados numa mediúnica, por exemplo, porque ele está completamente desmaterializado, ele já se tornou um espírito elevado, digamos assim, abaixo da categoria de escola, porque Jesus Cristo, ele é um espírito de escola, altamente iluminado, um espírito de escola. Mas os espíritos bons, eles ainda têm muito, ou melhor dizendo, o espírito desmaterializado, ele não tem mais necessidade de reencarnar. Eles já alcançaram um patamar bastante elevado. Por exemplo, Emmanuel é um espírito, um bom espírito, um espírito bom e um bom espírito. Mas ele se apareceu para Chico Xavier. Então ele não estava completamente desmaterializado, né? Vamos continuar aqui. Não estando ainda completamente desmaterializado, conservam mais ou menos, como a categoria que ocupam, os traços da existência corporal. E esses traços da existência corporal está ligado à encarnação que mais lhe chamou a atenção, que mais foi marcante na vida dele. Então, você pode ver nas suas mediúnicas, por exemplo, espíritos que se apresentam como um médico, como um índio, como um preto velho, como um caboclo, que foi a encarnação mais marcante para ele. Aí ele se apresenta. Ele não está desmaterializado. Aí a pessoa que é vidente, pode perceber. Ou nós mesmos, né? Muitos de nós também podemos perceber isso. Independente de estar no mediúnico ou não, né? Depende do merecimento e a necessidade de cada um. Assim, na forma da linguagem, como nos hábitos, né? Entre os quais os descobrem, mesmo algumas de suas manias. Agora me veio a lembrança, por exemplo, Chico Xavier, hoje nós podemos colocar nessa categoria de espíritos bons, né? Mas ele tinha mania. Você se lembra da mania que Chico Xavier tinha? Será que alguém se lembra? Qual a mania que Chico Xavier tinha? Peguei vocês! Qual é a mania que ele tinha, gente? Usar peruca. Viu? Ele usava a perucazinha dele. Lembra uma passagem no filme que Emmanuel chega e critica ele? Da minha peruca, da minha aparência cuido eu? Respondeu a Emmanuel. Porque, mas Chico, uso tanta vaidade, sei o que ele criticou, ele, da minha aparência cuido eu, e botava a peruca para ficar mais jovem, né? E, por exemplo, Divaldo Franco, qual é a mania que Divaldo Franco tem? Você sabe? Pintar o cabelo. Não? Pintar o cabelo. Pintar o cabelo. Então, espíritos bons têm as suas manias também. Hábitos e manias que, muitas das vezes, numa mediúnica, você identifica quem é. Pela linguagem, né? Pela forma de conversar, aquele espírito bom, né? Aí você percebe, fulano é fulano. Por quê? A linguagem dele. Mas não vamos nos enganar, viu, gente? Porque tem espírito arteiro que consegue ludibriar o mais hábil médium. O mais hábil médium. Ele consegue dissimular e enganar. Então, a gente não pode esquecer daquela célebre, digamos assim, o célebre aviso de João. Não acreditei em todos os espíritos, mas procurar saber se o espírito é de Deus. Né? Não nos deixemos enganar
por essas manias, pelos hábitos e tal, entre os quais descobrem como algumas de suas manias. E tem tantos outros, né, gente? Que se a gente for enumerar, de outro modo, seria um espírito perfeito. Se não apresentasse tudo isso, seria um espírito perfeito. Mas para chegar à perfeição, ainda tem que caminhar bastante, ainda tem muito que fazer o quê, Cleo? Tem muito que fazer o quê? Suar, né? Tem muito que torcer a camisa, porque não é fácil, não. Esses espíritos bons, aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, com essa frase, eu li, reli, e digo, meu mentor espiritual, me ajude a compreender esta frase que eu vou ler agora. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. Eu fiquei assim, aí eu botei aqui no livro, fiquei assim, botei uma interrogação, se você, o meu livro é todo riscado, mas você pode ver, ele é todo riscado, coitado, faz vergonha alguém pegar meu livro. Hoje eu peguei, gente, olha, e emendei todo de durex. Olha para isso. É porque esse livro eu comprei em 1985 e tem tanta anotação, tanto risco, tanto estudo, que eu não tenho coragem de me desfazer desse meu velho companheiro. Aí eu botei aquela interrogação. Mas se o espírito bom tem tudo isso, faz o bem pelo bem, tudo isso que eu já falei, e já gosta da felicidade dos bons, eu fiquei assim, oh meu Deus, mas se eles já são bons, como é que pode gozar da felicidade dos bons? Porque a gente, quando estuda, a gente não pode, não deve simplesmente ler. A gente tem que procurar entender o que a gente está lendo. Aí eu fiquei, Jesus do céu. Então, compreende Deus e já gozam da felicidade dos bons. Por outro lado, a felicidade não é deste mundo. Está lá no Evangelho. Que felicidade será essa, meu Deus? Que felicidade será essa? Aí, assim, eu acho que convivendo com os espíritos bons, que eles não vivem, está vindo agora na minha cabeça, viu? Eu não sei se estou certo. Aí, convivendo com outros espíritos que praticam o bem, e vem aqui aquele provérbio que diz, dizer-me com quem andas, se eu te direi quem és. Né? Então, se você anda com o bom, você vai se tornar bom. Se você anda com o mal, você vai se tornar mal. Né? A depender da companhia que você tem mais afinidade. Então, eu deduzi assim, convivendo com os bons, compreendendo Deus e o infinito, ele passa a gozar da felicidade, que não é uma felicidade ligada à terra, mas uma felicidade no alto, no mundo dos espíritos. Aí depois eu continuei a ler e vi aqui que tem assim, são felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. E quantos espíritos bons nos ajudam no decorrer da nossa vida? Quantos perigos eles nos ajudam. Aí, às vezes, pela intuição, você vai para um canto, aí vem aquele espírito bom e diz assim, não, vá pelo outro. Às vezes é uma visita que chega e pede que você saia. Aí você vai lá assim, poxa, eu ia sair, poxa, fica toda hora olhando pro relógio, né? Poxa, eu ia sair agora. E essa visita chegou e está me atrapalhando. E você fica nervoso.
e aquela pessoa ali conversando, jogando conversa fora, aí você fica nervoso. Aí, depois de 15, 20 minutos, aquela pessoa vai embora e você toma, sai para, de repente, você fica sabendo. Olha, aquele ônibus naquele horário foi assaltado. Aí foi o quê? Aquele espírito bom que fez com que aquela pessoa chegasse até você, até a sua casa, tomasse o seu tempo para que você não passasse por aquele problema. Mas nós somos tão ignorantes, nós somos, gente, tão ignorantes, tão ingratos, que não percebemos o quanto os espíritos bons têm nos ajudado em todos os momentos da vida da gente, impedindo que coisas ruins nos aconteçam. Aí eu me lembro que certa vez eu fui fazer uma palestra, aí eu entrei no ônibus, entrou um assaltante, assaltou todo mundo lá da Topic. Quando chegou do meu lado, eu estava com um tablet novinho, 24 horas de comprado. O tablet no meu colo. Quando chegou junto de mim, o motorista deu um freio assim, aquele freio de arrumação. Os celulares que estavam na camisa do indivíduo, caiu tudo pelo chão, assim, da Topic. Ele ficou tão preocupado em pegar os celulares que esqueceu de mim e me assaltar. Quando ele desceu, ai, meu Deus do céu, meu tablet novo, 24 horas de comprado. Eu cheguei no centro, suando frio. Aí comentei, tá vendo? Os espíritos bons te protegeram. O teu mentor, o teu guia espiritual impediu que você fosse assaltada. Entendeu? São coisas na vida da gente que acontecem que a gente fica assim, meu Deus do céu, que maravilha. Deixa eu ver aqui que eu converso demais. Jesus, meu Deus. Deixa eu ver aqui. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tenha perturbá-lo nem com inveja, nem com remorso, nem nenhuma das más paixões que constitui tormento dos espíritos imperfeitos, que somos todos nós. Nós nos perturbamos com inveja, com remorso, não é? Com as paixões do mundo do cotidiano. Mas os mentores não. Puxa, os espíritos bons não. Eles não se avexam. Eles não se incomodam. E nós nos melindramos com qualquer coisa. Nós nos ofendemos com qualquer coisa. E o espírito bom, ele compreende. Aí, eu acho que na hora para a cara da gente ainda diz assim: eita, esse filho meu Deus do céu. Ainda olha para a cara da gente e diz: um dia você muda. Um dia você muda. Bem, gente, ainda diz assim: todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição, ou seja, até que chegue à categoria de espíritos perfeitos. Como espíritos suscitam, nos despertam em nós bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que eles mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos. Olha que maravilha! Olha que maravilha são esses espíritos bons, faz pela gente, não é? Não esqueçam de hoje, quando vocês forem dormir, rezar por eles, viu? E agradecer mesmo. Neutraliza a influência dos espíritos imperfeitos, que são aqueles nossos companheiros do lado, que às vezes ficam emitindo um pensamento ruim para nós. Eles podem bloquear aquela energia que vai para cima de alguém. Vai, bate e volta. Agora é preciso o quê? Que nós tenhamos uma postura de verdadeiros espíritas, filhos de Deus, gente. Não é igreja rezar e fazer tudo errado. Tem gente que coloca atrás da porta um negócio lá para dar boa sorte e faz tudo errado. Não, a gente tem que ter uma postura, um comportamento, agir no nosso pensamento, nas nossas ações, né, para que sejamos merecedores dessa proteção. Porque o indivíduo, ele tendo o seu livre-arbítrio, nem sempre ele obedece àquela intuição
missão que ele tem, siga esse caminho do bem, mas ele usa o livre-arbítrio de forma errônea e termina não atendendo aos apelos dos espíritos bons que estão do nosso lado. E termina dando oportunidade a outros espíritos. Por exemplo, os espíritos neutros, que não estão nem aí, parecendo aquela música, tô nem aí se você vai, é problema seu. Os espíritos neutros, que atuam também na vida da gente, quando a gente não está sintonizada com o bem, né? Ele pouco importa, né? Esses espíritos neutros também atuam nas mediúnicas, que eles não estão nem aí se vocês fazem, se quer acredita ou se não acredita, são neutros, né? Bem, e a influência dos espíritos perfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-las. Vamos lá. Jesus, meu Deus! Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com seus semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja, ciúme e fazem o bem pelo bem. Aquelas pessoas que adoram fazer o bem e que você vai, não vou lhe pagar aqui, não, mas faz o bem que gostam, ajudam porque querem, porque se sentem bem, né? A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de gênios protetores e espíritos do bem. Em época de superstições e de ignorância, eles han sido elevados à categoria de divindade benfazeja. Então, gente, minha parte é até aqui. O restante pode ser dividido em 4 grupos, que vai ficar para o próximo companheiro. Bem, os nossos guias e mentores estão na classe de espíritos bons, que são os espíritos mais elevados que nós. Né? E que os nossos mentores dessa classe bom de bons também já foram espíritos imperfeitos. Já passaram por toda essa caminhada. E nós temos que nos empenhar o máximo do máximo para mudar a nossa escala evolutiva, né? Melhorar a nossa escala evolutiva. Está quase chegando o meu horário e que Jesus Cristo abençoe vocês. Eu espero ter alcançado o objetivo. Tá bom, meus amores? E Jesus abençoe. Obrigada, Cléo. Vamos fazer do que ouvimos de Cléo. Obrigado, Cléo. Vou fazer um resumo, certo? Para abrir para nossas perguntas até 9 horas. Pode ir para o seu compromisso, Cléo. Vou para lá, para casa de orações, consolações, fazer as orações. Um beijo. Tchau. Ore por nós. Valeu. Tchau. Obrigado. Obrigado mesmo, em nome do Raio de Luz. Vá com Deus. Tchau. Até a próxima. Então vamos fazer um resumo daquilo que nós deixamos. O que Cléo deixou aqui, eu deixei para ela a questão 105. Vou botar aqui, só não vou ler, só um resumo. Uma síntese aqui já do que foi lido, já do que eu compreendi. Os neutros estão sempre voltando àquele aspecto que Kardec trabalha na abertura. 3 aspectos ou 3 perspectivas de visão para cada classe de espíritos. Quando encarnado, quando desencarnado em estado de erraticidade, né? Erraticidade não é um local, é um estado. E quando desencarnado, quando ele se manifesta aos homens encarnados. Então o espírito neutro, nós vimos com Cléo e com o livro, quem está com o livro aí, que é a maioria da humanidade. Então somos nós, muitas vezes. Faz um bem agora, leva uma cesta básica, doa algo a alguém, com todo carinho, toda fraternidade. Pega o carro, sai, toma uma fechada e entra na briga com o outro. Faz uma palestra no centro espírita, ilustrando o que Ferreira testemunhou. Faz uma palestra no centro espírita. Quando volta, vê 2 meninos em cima do seu carro novo. E ele quase que agride os meninos, chamando os meninos de pivete. Quando ele falava sobre a tolerância lá. Então, aquele homem produziu bem. Ele levou claridade ao próximo. E daqui a pouco ele oscilou ao seu estado mental. Saiu do desejo do bem e entrou nas faixas do mal. Então, como ele diz assim,
é o espírito neutro. Ele coloca bem claro, é a maioria da humanidade. Emmanuel coloca isso no livro No Mundo Maior. 60% palavras textuais de Emmanuel na introdução. 60% dos espíritos na Terra ainda são neutros. No livro Missionário da Luz, sem um número estatístico, mas André Luiz também vai fazer essa referência. Então nós oscilamos, Dalva. A gente está bem aqui agora, eu posso ir para a cozinha, ter um aborrecimento com minha mulher. E tá com aquela coisa, entrou no corpo, aquele personagem chifrudo de rabo, entrou no meu... Eu não estava bem fazendo uma palestra, participando de uma live. Então a gente alterna. Eu vou fazer a síntese toda, Jailson, depois eu passo. Então, esses são comuns. Como eles se manifestam? Kardec estuda na Revista Espírita, vai identificá-los como neutros. Como apegados às sensações da terra. Se eu sou apegado à mulher ou filho, e já faço o bem ao próximo, que não é minha mulher, meu filho, eu já tenho o desejo do bem. Né? Eu já entro na faixa dos bons espíritos. Mas qualquer coisa, se alguém agride minha mulher e meu filho, eu viro um monstro. Então, eu sou nessa faixa de espíritos neutros. Nem tão bons para fazer sempre o bem, e nem tão maus como as outras classes para fazer o mal. Na mediúnica é a nossa maior clientela. Qualquer doutrinador, com o estudo da escala espírita, vai compreender que a maior clientela das reuniões mediúnicas são de espíritos neutros. Aí entra na 106, batedores e perturbadores. Não é uma classe. Não é uma classe. Todos os espíritos podem produzir, porque aqui ele está falando de efeitos físicos, como o Cléo falou. Ectoplasma. Então, ele sabe fazer? Faz. Um espírito mau e perverso pode manipular o fluido de Ferreira, o ectoplasma de Ferreira, se ele souber manipular, extrair, se ele souber, estudou. No mundo espiritual da Rádio Cidade tem. O pessoal estuda aqui, ó. Se ele estudou e sabe, e se Deus permite. Na Revista Espírita, eu não vou ler, né? São 2 trechos que Kardec fala de neutros e batedores, 1858. Então quando ele vai lançar no Livro dos Médiuns um estudo mais aprofundado. Deus permite? Que às vezes ele sabe, mas Deus não permite. Então ele quer manipular os efeitos físicos, Dalva, para quando Ferreira bebeu o copo d'água, ter veneno e Ferreira cair duro. Kardec pergunta a São Luís no Livro dos Médiuns, se ele souber fazer, ele pode fazer. Se ele souber fazer, ele poderia fazer. São Luís diz mais assim, se Deus não impedisse. Não é Deus anotando, é as leis de Deus que o impede de ele transformar, transubstanciar as moléculas H2O em colocar mais uma H2O2, ácido, e Ferreira cair duro ali. Então, se ele for um químico no mundo espiritual, um químico, ele pode manipular isso, só que Deus não permite as leis. Mas o conhecimento vai dizer o quê? Então, porque as obsessões, os poltergeist, obsessões por efeitos físicos, pouco estudado, a gente vai estudar no Livro dos Médiuns. Os batedores não é uma classe, não é uma classe isso. Todos os espíritos, ele reforça no final. Bezerra de Menezes pode produzir batimento. Então, o Cléo falou muito bem. Os espíritos podem também superiores utilizarem isso, esses irmãos que estão com o perispírito mais denso, para se encostar de junto em Ferreira, extrair o fluido do seu perispírito, envolver essa caneta, e ele está acordado de noite vendo a caneta flutuando na frente dele, e ele se apavorar e largar a casa mal assombrada. Mas quem forneceu o fluido foi Ferreira, onde ele for, e aquele espírito for com Ferreira, ele vai extrair o fluido de Ferreira e vai manipular panela, fazer batida, barulho e tudo. Por que que os bons espíritos podem utilizar isso? Kardec Kalia. Os espíritos batedores de Bergzarben. O espírito superior vai dizer, para demonstrar a imortalidade da alma a essa família de ateus. Então eles veem uma caneta flutuando, não tem truque, não foi o vizinho, nenhuma brincadeira de casa. Então existem seres que conseguem fazer isso. Como é que faz? O Espiritismo vai explicar. Então não é uma classe. Quando o Cléo falou também de exemplo de Jesus, dos espíritos da natureza, a quem ela chamou de elementais, usando uma linguagem de Helena Blavatsky, na Europa.
A gente, Kardec, utiliza a linguagem de Kardec, é espírito da natureza. No candomblé, encantados, cada um tem a sua linguagem. Espírito da natureza. Então, você olha para aquilo ali, Jesus olhou e está claro, Emmanuel coloca isso antes de Filomeno, no livro A Caminho da Luz. Ele olha e pede aos espíritos da natureza que acalme as tempestades. Eu já testemunhei isso no centro espírita a qual me abraça há muitos anos, Raio de Luz. A chuva forte caindo, o caboclo incorporado em Heráclito Nunes de Brito, caboclo Rafael dos Santos Mineiro, olhou para o tempo e fez uma linguagem que ninguém compreendeu, e o tempo, a chuva torrencial parou. No tempo aí de Itamar, parou a chuva, e ele falou, é menos de 1 hora para você chegar em casa. E nós fomos, e quando eu cheguei em casa, eu e Maria Dolores, minha mãe, olhamos para o relógio, 1 hora depois a chuva voltou torrencial. O índio, o espírito Rafael, através do médium, conversou com os espíritos da natureza e pediram, Divaldo já fez isso também no Rio de Janeiro, Joana de Anjos por Divaldo. Então, para que a gente termine, do que eu entendi no desejo do espírito bom, desejo do bem. Por isso que Roberto Sabadini nos trouxe a palavra de estímulo. Nós já somos espíritos bons, ou pelo menos estamos tentando ser. Porque toda vez que eu levo 1 quilo de arroz, toda vez que eu oro por alguém, como foi orado aqui, Cléo orou na abertura, toda vez que a gente faz algo que não é pedindo a Deus só para nós, orando pelo outro, dando um alimento para o outro, escutando alguém, eu já entro na escala dos bons espíritos. Desejo do bem. Predominância do espírito sobre a matéria. Agora o problema é que a gente oscila. A gente não consegue se manter nesse padrão. Então muitas vezes eu saio do desejo do bem e entro nas faixas daquilo que está dentro de mim, a quem a gente chama de mal. O mal é a ignorância do bem, é o não fazimento do bem. Então ela falou muito bem isso quando falou da felicidade. Essa felicidade que está na resposta que ela mesma leu, né? Leu depois. Qual é a felicidade que gozam os espíritos quando já entram no bem? Nós aqui já podemos experimentar. Que alegria estar com Teresa, com Jailson, com Itamar, reunidos estudando virtualmente a doutrina espírita. A gente não ganha dinheiro para isso. A gente não se materializa dólares, não se projeta o nosso ego com repórter, com ninguém entrevistando a gente, mas nós sentimos bem de estarmos uns com os outros, ou seja, orando pelo próximo, aprendendo para quê? Para servir ao próximo. Quando o centro abrir, e agora também, estamos servindo ao nosso próximo. É essa felicidade que eles já gozam, é essa felicidade que nós já gozamos, a felicidade dos bons espíritos. Ou seja, o espírito perfeito só se coça para um lado, Dalva. Ele só quer saber dele. Tudo é para ele e para a mulher. A gente já começa a se coçar também para os outros, querer para os outros também. E isso nos traz paz interior, isso nos traz felicidade. Então, à medida que eles chegam no mundo espiritual, e nós lemos isso com Itamar, questão 976 do Livro dos Espíritos ontem, sendo superior, vendo que Teresa sofre, o guia dela se aflige? Não. Se Teresa passa por uma enfermidade, ele vai se afligir? Não. Questão 976, vamos chegar lá. Por quê? Ele já compreende que aquilo é escolha de Teresa no mundo espiritual e que aquela doença, só um exemplo, conforme Teresa passar com resignação, buscando o médico, a ciência humana e a ciência espiritual, mas com resignação no coração, Teresa vence a prova. Nunca mais ela vai ter aquela doença. Então, ele não se aflige, não se perturba, já goza de uma felicidade. A minha pupila está se saindo bem da prova, mas ela está com uma... Só um exemplo, viu, Teresa? Está com uma doença grave, mas olha a postura dela. Fé em Deus, não se revolta com a doença que está no seu corpo, não adoece os seus familiares, porque tem doente que adoece todo mundo, certo? É isso. Então, tive que fazer esse resumo, né? Infelizmente, nós temos 5 minutos, não vai dar nem para acrescentar, porque agora é isso. Eu começo 8 horas, quem quiser falar alguma coisa, aí fale. Jailson, quer falar alguma coisa? É isso, né? Nós já estamos, né? A gente esqueceu de Já. nós estamos assim, como você falou, e oscilamos. Às vezes nós estamos bem, mas também nós já dominamos.
nós já conseguimos dominar, manter esse bem, não é? Hoje a gente não já, com um pouco, né, de nossa evolução, a gente não consegue já fazer aquele mal perverso. Pode ser um momento, aquele momento a gente não saiba filtrar um pouquinho, não é? Quem não altera, Tereza? Quem é que nunca altera o estado de bem? É a última escala. Quem é? O espírito puro. Felicidade inalterável. O que não pode é a gente ficar o tempo todo nessa baixa frequência, não é? Sem buscar elevar. Sempre. Claro que a gente sabe que nós estamos ainda lá no neutro ainda também. Todos aqui, eu tenho certeza, eu boto minha mão no fogo. Já tenho o desejo do bem. Diga, Barreto. Hoje eu recebi uma mensagem, e até de Peroba, né? Falando sobre isso, né? Porque a gente, na doutrina, a gente como é que diz, assim, se culpa muito por ainda não estar plenamente conseguindo ser, vamos dizer assim, um espírito perfeito. Mas temos que nos conscientizar que nós estamos no caminho da melhora. E em momentos nós somos, vamos dizer assim, perfeitos, porque estamos buscando, estamos procurando nos melhorar e fazer o nosso papel. A gente faz o que está dentro das nossas possibilidades, porque um pouco de conhecimento nós já temos. Então, o que precisamos é perceber que nós estamos no caminho, estamos caminhando, e não nos sentimos culpados, porque ainda não temos essa capacidade de estar permanentemente melhores, né? Mas que estamos caminhando, como você diz, nós estamos nessa escala mesmo do espírito que estamos caminhando para a perfeição. É isso aí. Então toda vez que a gente bota a mão no fogo, porque nenhum de nós aqui, eu tenho certeza, já tem no seu coração o desejo do mal. E se a gente tem o desejo do bem, o que predomina no nosso coração, a gente já começa a entrar na faixa dos bons espíritos. Diga, Jair, faça você a prece final. Não, vai cair a ligação aí, só falta 2 minutos. Então faça a prece final. Pronto. Grandioso Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos todos aos companheiros encarnados e desencarnados, a nossa irmã, pela sua explanação.